minutinho. Então, nossa aula de gestão de cargos, salários e benefícios agora está sendo gravada e a gente começa com a nossa bateria de questões, né? Então, eu trouxe já uma aqui para falar um pouquinho do que seria, né, a gestão dessas carreiras, né, por meio da gestão de competência. Então, vamos lá dar uma olhadinha. São raras as profissionais que têm a chance de não interromper a carreira para se tornarem mães, assim como são poucas mulheres em cargos de liderança nas organizações. O mercado de trabalho é machista, mas também as organizações, em geral, não têm políticas para ajudar e valorizar os talentos das mulheres que têm filhos. A boa notícia é que algumas organizações não ignoram esse fato e estão implementando políticas para facilitar a vida das trabalhadoras que tentam conciliar filhos e carreiras, criando um ambiente de trabalho family friendly, né, amigo da família. Tais benefícios podem atender a necessidades específicas por meio de programas de apoio à saúde da gestante ou até mesmo a possibilidade de combinar horários flexíveis para ir a uma reunião escolar, sabendo que não haverá retaliações por isso. Ações como essas têm contribuído para que as mulheres tenham mais igualdade de projeção profissional ao longo de suas vidas. Bom, pessoal, tema sensível, né? É um dado, tá? Não é achismo. As mulheres ainda ganham menos, mesmo ocupando cargos similares aos homens, né? E a gente sabe que há um limitador na contratação de muitas mulheres, porque há sim um preconceito estabelecido. Só para ficar claro também, essas questões todas que eu trouxe aqui são questões de concursos, né? Então, não é a Verônica e não é a faculdade Unileia que está dizendo isso aqui. Quem está dizendo isso aqui são as bancas examinadoras, né? Então, esse não é um ponto que está sob discussão. A gente tem mais do que dados, fatos, pesquisas realizadas nesse sentido. E, de fato, a gente sabe, a gente como mulher, voltei, queridos. Aparentemente, minha internet está instável. Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim agora. Pronto. Ótimo. Deixa eu só terminar de me reorganizar, que me tirou do ar aqui o negócio. Então, pessoal, voltando. Bom, a gravação seguiu, ótimo. Voltando, vamos lá, porque a questão está perguntando, né? O texto trata de um importante subsistema de gestão de pessoas, dominado
denominado, né, avaliação de desempenho? Não, né, gente? Assim, avaliação de desempenho é base para a gente fazer uma boa gestão por competência, mas no caso aqui não é a avaliação em si, né? Ela não está sendo avaliada. Na verdade, ela está sendo bonificada, a mulher está sendo bonificada ou valorizada por dar conta de ser mãe e ainda assim tocar a carreira dela, né? Trata-se de análise de cargos? Também não. Quando a gente vai fazer análise de cargos, a gente vai olhar para a hierarquia dos cargos, né? Como eles estão distribuídos ali em termos de poder dentro da organização, né? Remuneração estratégica, no caso, ele não falou de remuneração em si, ele falou de benefício, né? O que seria a remuneração estratégica? Talvez é uma participação nos lucros, ou uma comissão para conquistas da equipe de trabalho, do grupo, né? Então, a gente tem que pensar por outro caminho, né? E a gestão de carreira é a pegadinha da questão, poderia ser sim a gestão de carreira, mas no caso a gente está falando aqui de um benefício, de como a gente vai lidar com aquilo que a mulher tem para oferecer e flexibilizar a jornada para ela, né? Então, quando a questão aqui, o enunciado, como é que a gente vai identificar? Aqui, algumas empresas estão implementando políticas para facilitar a vida das trabalhadoras, né? A gente não está falando de uma carreira em si que ela vai seguir ali dentro da corporação. A gente está falando de um benefício específico para aquele cargo naquele momento, na verdade, para todas as mulheres, né? Quando a gente fala de gestão de carreira, a gente vai ver, enfim, outras questões do tipo, qual a formação que eu tenho que ter para ir ascendendo nessa carreira, né? Qual a chance que eu tenho de ser promovido nessa corporação? Então, a gente precisa dominar bem esses dois termos para a gente não cair nessa pegadinha, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho dúvidas. Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo, tá bom? Então, questão 2. No que diz respeito ao planejamento estratégico e à gestão avançada de recursos humanos, a alinhamento da gestão de pessoas e das políticas de recursos humanos, então estamos aí indo desde o planejamento estratégico e a gestão até o alinhamento das políticas de gestão de pessoas, né? Estratégias de controle de comprometimento, a gestão por competência e a gestão participativa, julgue os índices a seguir. Então, ele está dizendo aqui que ele vai falar de tudo isso, do planejamento estratégico, da gestão dos recursos humanos, estratégica também, né? O alinhamento da gestão de pessoas às políticas institucionais, né? As estratégias de controle, como é que a gente vai controlar o desempenho, controlar no sentido de avaliar, de avançar ali no desenvolvimento organizacional, né? E gestão por competência e gestão participativa. Então, pode ser que o item traga tudo isso daqui. E aí a gente vai julgar. Denomina-se modelo com base em segmentos de cargos aquele que recebe os nomes de mapas. Agora conseguiu, depois. Oi, Gauss, nós estamos ouvindo seu microfone. Denomina-se modelo com base em segmentos de cargos aquele que recebe os nomes de mapas de substituição ou organogramas de carreira para o planejamento de funcionários, né? Então, assim, ele está dizendo aqui que quando a gente planeja os segmentos de cargo, né, tem os mapas de substituição, as hierarquias, né? O mapa de substituição, ou seja, o organograma, ele está falando que a gente está o item está errado porque ele diz que a gente está falando aqui de organogramas de carreira para o planejamento de funcionários, né? Estou achando essa questão estranha, a gente denomina-se modelo com base em segmento de cargos, aquele que recebe os nomes de mapas de substituição ou organogramas de carreira. Não, o modelo aqui seria um modelo de carreira, né? Um modelo, a gente não denomina nem exatamente como modelo, mas é um mapeamento de carreira, enfim, perfil de carreira, mas pode ser também, se a gente forçar um pouquinho, né, porque né, quando a gente faz prova de concurso, a gente tem que analisar com muita calma, poderia ser um modelo de encarreiramento, mas aqui a gente não está falando exatamente de benefícios, de gestão de cargos e salários, né, a gente está falando do encarreiramento em si, né, quais os caminhos dentro da organização você pode seguir para chegar
nas posições de liderança, né, ou nas posições técnicas que são remuneradas, né? Fez sentido para vocês que ficou todo confuso aqui o item? Esse item aqui foi um item do CESP. Ele parece ser um pouco confuso, né? Mas Confuso, eu né? acho que algumas, nem todas as questões, mesmo tentando interpretar da melhor maneira, a gente vai ter sucesso, né? Tem que prestar muita atenção, como você mesmo disse, né, professora? Tem que vir com calma. O que a gente vai fazer? Quando a gente chegar numa questão dessa, o texto é confuso, sim, é isso, a gente volta e vamos ler com calma, né? Então, lá, denomina-se modelo com base em segmentos de cargos, aquele que recebe os nomes de mapas de substituição ou organogramas de carreira, né? Então, não vai ser um modelo com base em segmentos de cargos, não é exatamente isso, né? Quando a gente tem o organograma e os mapas de substituição, a gente está quase que fazendo uma análise mesmo das posições, uma análise de cargos ali, né? E aí, quando a gente tem a análise de cargos, o máximo que a gente vai decorrer disso é o modelo de encarreiramento. Mas aí seria mesmo uma trilha de cargos, né? Uma gestão de cargos, mas não, enfim, de fato, um padrão de gestão por competência ou gestão de benefícios em si. Então, o item está errado e a gente tem que ir com calma mesmo. O CESP, de fato, é uma banca que exige um rigor maior na leitura, né? Então, às vezes acontece. O ENAD é feito pela banca do próprio Ministério da Educação, então a gente não tem controvérsias assim tão profundas, né? Então, sigamos. A questão bem difícil, mas tem umas que são fáceis também, né? E aqui eu trago um pouquinho da explicação do que seria essa gestão de cargos, né? Quais os modelos de gestão de cargos a gente pode ter, né? Então, segundo que a Venato, existem 5 modelos de planejamento de gestão de pessoas. Então, a gente vai pensar ali os cargos de 5 maneiras. Cada um com características distintas, que refletem níveis diferentes de maturidade organizacional, né? Então, a gente vai pensando ali as pessoas que têm mais condição de ter autonomia e responsabilidade para irem subindo nesses cargos, né? Esses modelos ajudam a entender como as empresas planejam a utilização e desenvolvimento de seu capital humano. Então, vamos lá entender quais seriam os modelos. Número 1, baseado na procura estimada do produto ou serviço. Né? Então, este modelo parte do princípio de que as necessidades de pessoal estão diretamente relacionadas com a procura estimada de produtos ou serviços da organização. A gente procura ali saber, enfim, quem são os nossos clientes, qual é o nosso produto. Às vezes o cliente é interno, né? Às vezes são os próprios colaboradores enfim, trabalhamos na gestão de pessoas. Né? Trabalhamos aqui com a gestão de carreira, gestão de benefícios. Quem são nossos clientes? Os próprios colaboradores da instituição. E o que eles querem da gente? Bom, todo mês eles querem receber os salários deles, eles querem fazer a opção por benefícios, eles querem fazer atualizações cadastrais, né? Então, a gente vai ali ponderar no planejamento de carreira e no planejamento, na gestão de carreira em si, né? Quantos postos de trabalho a gente tem que ter e qual vai ser mesmo a gradação, a hierarquia entre eles para a gente alcançar um resultado, uma resposta, um produto, um serviço de qualidade, né? Por exemplo, se uma empresa prevê um aumento de 20% nas vendas, pode estimar a necessidade de contratar mais funcionários para atender a procura. Então, a gente já está fazendo um planejamento de contratação de pessoal, um planejamento de carreira aqui mesmo, né? Abrir mais um posto de trabalho é abrir mais uma nova oportunidade, né? Modelo baseado em segmentos de cargos, né? Então, a gente olha mais para o cargo do que para a necessidade pessoal, né? Então, foca-se na análise detalhada de diferentes grupos ou categorias de cargos dentro da organização. Então, a gente vai desenhar os cargos mesmo. Aqui passa pela análise e descrição de cargos e enfim, pela necessidade de pessoal ali dentro, conforme essas normas internas. A gente não está olhando exatamente para as competências, o que os servidores, os colaboradores são bons ou mais ou menos, mas a gente está olhando para o cargo, o que o cargo precisa para dizer quantas pessoas vão ter ali, quais são as propostas de benefícios que a gente pode desenhar para aquela estrutura, né?
Então, por exemplo, uma empresa pode analisar separadamente as necessidades de pessoal para os departamentos de venda, produção e administrativo. Claro, isso é feito, mas nesse caso aqui, por segmentos por cargos, a empresa vai olhar mesmo para os cargos, para a atribuição técnica de cada cargo, para saber quando que a gente contrata mais gente, quando que é hora de promover as pessoas, né? Então, a gente tem um mapa ali mais fácil da gestão de cargos, né? Terceiro modelo, que é o modelo de substituição de postos-chaves, ou seja, a gente vai se preparando para formar sucessores, né? A gente sabe que a carreira de alguém está chegando ao fim, ou que ela está perto da aposentadoria, a gente começa ali a pensar no modelo de substituição de postos, né? Ou o inverso, o mercado de trabalho está muito concorrido e pode ser que a gente perca uma parte dos nossos colaboradores, né? Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para mantê-los na organização, né? Porque eles já estão treinados, porque eles já funcionam com a organização, né? E aí, havendo o risco de perder profissionais ali em determinados postos de trabalho, a gente já começa a abrir, quem sabe, um banco de currículos para fazer a recolocação dos postos, caso seja necessário, né? Então, o modelo de substituição de postos-chave, ele concentra na identificação de posições críticas na organização e no planejamento da substituição dos colaboradores que ocupam esses cargos por meio de organograma de carreira ou mapas de substituição, né? Então, a gente prepara o colaborador para assumir uma função de gerente de produção em caso de promoção ou saída do atual ocupante, né? Pode haver uma preparação mesmo, né? Algumas instituições têm até, assim, semanas de capacitação para a formação de sucessores. Não quer dizer necessariamente que eles serão substituídos imediatamente, né? Mas já ter ali pessoas formadas em liderança, gestão de equipes, é sempre conveniente, né? E aí a gente consegue reduzir o impacto da saída de um gestor que normalmente é uma pessoa muito competente, que entrega muita coisa, né? E a gente já tem alguém ali que possa assumir sem deixar a peteca cair, né? O terceiro modelo é um modelo baseado no fluxo de pessoal, então a gente vai fazer a análise da rotatividade mesmo, né? Analisa o movimento de entrada, permanência e saída dos colaboradores na organização. E aí a gente consegue planejar se a gente vai precisar de pessoal e quem são essas pessoas, né? Então, se uma empresa tem uma taxa média de rotatividade de 10% ao ano, pode planejar contratações para manter o nível de pessoal adequado. A gente já sabe que tem mais ou menos esse fluxo, né? Claro que nem sempre dá para a gente prever qual vai ser o cargo vago, mas em geral dá, né? Quando a gente tem estudos longitudinais de mais de 1 ano, 2 anos, a gente já começa a entender quais os cargos têm maior rotatividade, e aí a gente consegue ir recolocando aquelas pessoas nos cargos delas, né? Ou o inverso, né? Quando a gente pensa em modelo baseado de fluxo de pessoal, a gente também pode aplicar, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional para ver o que as pessoas estão sentindo e por que elas estão saindo tanto dali, né? E aí, quem sabe a gente trabalha com benefícios ou com aumento salarial, né? Se a gente fizer uma pesquisa de mercado e perceber que o salário dos nossos profissionais está abaixo do que o mercado está praticando, aí também tem chance da gente entrar por outros caminhos de solução, né? E o quinto modelo é um modelo de planejamento operacional integrado, né, que integra os diferentes modelos anteriores para criar um planejamento mais abrangente e aliado com a estratégia organizacional. Nos próprios exemplos que eu vim dando, eu já fui meio que integrando ali as coisas. A gente não consegue fazer uma gestão de pessoas tão pura quanto a teoria. Em geral, é isso aqui que acontece no nosso ambiente profissional, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma empresa que utiliza esse modelo pode combinar dados de vendas previstas, análise de cargos críticos, taxa de rotatividade para planejar suas necessidades de pessoal ou para capacitar as pessoas a virem a ser sucessores, né? Então, esse aqui é o modelo que mais se adequa à realidade das corporações, mas com certeza ele também dá mais trabalho, porque aí a gente precisa aplicar a pesquisa de clima, fazer uma pesquisa salarial, tá sempre antenado no mercado, né? Óbvio que a gente não faz tudo isso de uma vez só, mas a gente vem acompanhando os movimentos, né? A gente acompanha a rotatividade das pessoas, o absenteísmo regularmente, né? Todo mês. Aí a gente acompanha que determinado setor tá apresentando algum ruído de comunicação, tá com alguma dificuldade
de produção, de entrega do produto ou do serviço, e aí a gente começa a monitorar de outras maneiras para entrar com esse planejamento mais integrado, né? Denomina-se modelo com base em segmentos de cargos aquele que recebe os nomes de mapas de substituição ou organogramas de carreira para o planejamento dos funcionários, né? Essa aqui é a questão que está repetida lá de cima. E por que ela reapareceu aqui? Porque aqui, então, a gente tem a explicação, né? A gente tem, e agora faz mais sentido, né? Do que ele está falando, né? O modelo baseado na procura estimada por produto ou serviço, o modelo baseado em segmentos de cargos, né? O modelo de substituição de postos-chave, o modelo baseado no fluxo de pessoal e o modelo integrado. Aí ele vem aqui e diz que o modelo com base em segmentos de cargos recebe os nomes dos mapas de substituição. E não, na verdade, a gente teria aqui um planejamento de formação de sucessores, né, trazendo mais para a realidade da gestão de cargos, e não exatamente no sentido que o item traz aqui, né, modelo com base em segmento de cargos, aquele que recebe os nomes de mapa de substituição. Então, ele está falando, quando a gente fala em segmentos de cargo, a gente está olhando para o cargo mesmo, e aqui mapas de substituição, a gente está falando já no modelo de gestão de pessoas, de gestão de carreiras, já pautado na substituição, né, nos substitutos, como é que a gente chama? Modelo de substituição de postos-chave ou formação de sucessores, né? Então, agora acho que ficou um pouquinho mais claro, eu mesmo já tinha preparado para a gente se aprofundar nisso aqui, né? Questão 4. Nas organizações achatadas e dinâmicas, o plano de carreira oferece flexibilidade, permitindo que as promoções ocorram de maneira vertical ou horizontal. Pequena pausa aqui, pessoal. O que é a promoção vertical? A gente sabe, né? Quando as pessoas ou são promovidas por cargo de liderança acima, ou são promovidos para cargos, enfim, técnicos, mas de complexidade diferente, né? E normalmente as organizações também têm uma carreira em Y. O que isso significa? O colaborador entra, vai crescendo ali dentro e pode ser que ele seja gestor ou pode ser que ele seja um analista técnico ultra especializado, né? Então, essa seria a gestão de carreiras em Y, que a pessoa vai tendo opção de escolher qual vai ser a formação que ela vai tomar e qual que é o caminho que ela quer assumir, né? À medida que as oportunidades aparecem, né? E quando a gente tem a promoção horizontal, é quando a gente migra a pessoa para um posto de trabalho que ela tem mais autonomia. Apesar dela estar com o mesmo salário, na mesma posição hierárquica, ela começa a ter alguns benefícios ou uns facilitadores para a produtividade. Por exemplo, enfim, a gente percebe que um trabalhador entrega muito, está ali sempre com a gente, né? Enfim, essa pessoa que entrega demais, que tem bons resultados na avaliação de desempenho, pode ser colocada no teletrabalho. Isso não deixa de ser uma forma, se o sistema tiver planejado para isso, não deixa de ser uma forma de promoção horizontal. Ou, enfim, a mudança de cargo mesmo. Poxa vida, eu trabalho na contabilidade, mas eu sempre quis trabalhar na área de viagens, né? Então, enfim, eu vou ser técnico na área de viagens, mas eu vou poder sair de Brasília de vez em quando, ter experiências com empresários por aí, então há uma promoção horizontal, porque alcançou o objetivo da pessoa. Pode falar, Leidiane. Só uma dúvida só, referente aí no caso, vamos supor, a empresa, eu trabalho numa empresa X, e aí lá eu sou atendente. Uhum. Aí eles me migram para uma outra área que é mais leve, que é mais tranquila, que eu tenho um pouco mais de benefício, não trabalho final de semana e tal. Eles podem me trocar de área de novo, voltar para um atendimento maior? Pode. Pode, porque a única coisa que a CLT prevê é que não haverá redução salarial, mas em termos de posto de trabalho ela não resguarda o trabalhador, infelizmente, né? O E que nem o estilo, né? Não. O que muitas empresas fazem é a política da boa vizinhança, porque normalmente quando a gente faz isso com o empregado, ele desmotiva, né? Então ele já não entrega tanto quanto ele entregaria,
né? Ou ele não faz tantas concessões para a chefia como faria. Então, evita-se, né? Mas às vezes Aí, pode acontecer sim. entendi. Aí, nesse caso, é Y ou horizontal? Não, é horizontal, porque você continua tendo o mesmo salário, né? Então você só mudou de posto dentro da organização, né? O cargo ainda é o mesmo. No Y, a gente vai subindo de nível mesmo, né? Você passa daqui a pouco gestor júnior, gestor sênior ou analista júnior, analista sênior. Você Ah, vai entendi. subindo e aí algumas organizações exigem até formação diferente, né? Não, para você chegar a ser gestor sênior, você tem que ter uma graduação e uma pós no tema do setor, né? E aí você vai conseguindo ali galgar seu espaço nessa corporação, né? Entendi. Obrigado. Imagina. Mas a pergunta é bem pertinente, viu? Então vamos continuar. Enfim, tem aí a flexibilidade para que as promoções sejam verticais ou horizontais, né? O que facilita o desenvolvimento dos colaboradores, com certeza. Até na horizontal, quando você muda a pessoa de setor, ela já sabe fazer o trabalho de 2 serviços, querendo ou não, né? E as pessoas se sentem mais desafiadas, então pode ser que seja um fator motivador, né? Isso é crucial para adaptar as carreiras à evolução da organização e das necessidades do mercado, né? Assinale a alternativa correta acerca da abordagem moderna de gestão de carreiras nas organizações achatadas e dinâmicas. Então, vamos lá. A carreira vertical continua sendo a principal forma de progressão, com foco em subir na hierarquia organizacional. Bom, nas organizações achatadas, a gente não pode ter uma carreira vertical demais, porque as pessoas não têm para onde subir. Então, o item está errado em razão disso. Estaria certo se a gente não estivesse falando em organizações achatadas e dinâmicas. Nesse caso dessas organizações achatadas e dinâmicas, normalmente o pessoal trabalha por projetos ou por entregas. E aí o salário vai se fazendo à medida em que você vai assumindo maior responsabilidade mesmo, né? Vamos lá, o plano de carreira permite que as promoções sejam tanto verticais quanto horizontais, oferecendo flexibilidade para assumir funções mais complexas no mesmo nível hierárquico. Então, ele definiu direitinho o que seria aqui a promoção horizontal, que é a mais praticada em organizações achatadas. Essas organizações normalmente vão ter 3 níveis, por exemplo, o diretor, um coordenador e todo o resto da equipe trabalhando ali tecnicamente, conjuntamente, trocando informações, sendo ágil, trabalhando no projeto com a mesma vontade, né? Assim, com o mesmo peso, né? Então, para pensar as promoções horizontais, a gente precisa pensar em flexibilidade, em autonomia, né? Em aumento da complexidade do trabalho, né? Em consonância com os desejos do colaborador, né? Porque senão não é exatamente uma promoção, mas uma desvalorização. Item C. A gestão de carreira nas organizações modernas é rigidamente planejada, com poucas adaptações às oportunidades que surgem ao longo do tempo. Gente, nada nas organizações é rigidamente planejado, com poucas adaptações. A gente planeja, mas no caminho a gente vai monitorando. Por que a gente monitora? Porque pode ser que a gente tenha que mudar o plano, né? Pode ser que a gente não vá conseguir acertar o alvo que a gente deseja com a estratégia adotada. Então, a gente vai ali sendo sempre flexível, né? O foco da gestão de carreira moderna está em manter os colaboradores em suas posições atuais, sem considerar novas oportunidades ou desenvolvimento de competências. Item completamente errado e acho que aqui não teria dúvida, né? Na prova vocês responderiam que não. A gestão de carreira moderna está pautada exatamente no inverso oposto, né? Promoção dos colaboradores, consideração de novas oportunidades, flexibilidade de jornada, desenvolvimento de competência, enfim, troca de experiências entre os colegas, né? Troca de aprendizado e conhecimento. Então, a gente oferece aí serviços de capacitação constantes, né? Essa é a nova realidade do mercado, né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho também, pensando ali na gestão de cargos, salários, os benefícios e tudo, né? Analisando para os postos de trabalho, a gente tem que pensar em como está a nossa rotatividade, né? A rotação de cargos nas organizações, considerando
tanto absenteísmo, para a gente entender por que as pessoas estão evadindo tanto, né, saindo da corporação, apresentando muitos atestados médicos. Às vezes, os atestados são porque a pessoa efetivamente está doente, mas às vezes é porque ela não está motivada mesmo. Então, a gente tem que ir ali pensando, enquanto gestor, o que a gente vai fazer, né? Mas a rotação de cargos, ela também pode ser compreendida quando a gente faz, de fato, a gente troca os colaboradores de postos de trabalho por livre e espontânea vontade de todos eles, como uma forma de promoção horizontal. E é disso que ele vai falar, tá? A rotação de cargos significa a movimentação das pessoas em várias posições da organização, no esforço de expandir suas habilidades, conhecimentos e capacidades, e tirá-las da monotonia ou da desmotivação, e às vezes da subordinação de um chefe que está ali ajudando a promover aquela evasão da empresa ou a rotatividade em si, tá? Então, a rotação de cargos pode ser tanto vertical quanto horizontal. Então, assim, enfim, muitas vezes a equipe não entende o quanto o chefe carrega de responsabilidade. A gente pode colocar aí uma pessoa da equipe a cada mês tentando conduzir o grupo, para a gente definir, talvez, participativamente, quem seria o melhor gestor da equipe. Isso seria uma promoção temporária, claramente, a gente vai testando ali, isso é mais comum no serviço público, porque a gente tem as funções e cargos de confiança de livre nomeação e exoneração. Mas isso pode ser pensado também em forma de gratificação, né, que ela não integra exatamente a porção principal do salário, né, mas fica ali entrando uma gratificação para assumir a chefia e a pessoa pode perder a chefia ou não, né? Então, a gente faz planejadinho mesmo, né? Uma pessoa por mês para ver quem responde melhor. A Débora está dizendo aqui que o Luiz é um excelente chefe, que ele já ganhou, Luiz. Né? E a rotação vertical significaria a promoção mesmo da pessoa para uma nova posição mais complexa, né? A rotação horizontal é a transferência lateral mesmo de pessoas. No Tribunal de Justiça a gente tem trabalhado muito assim, porque a gente tem tentado montar uma estrutura mais matricial. Então a gente faz a gestão por competência e às vezes fica pegando emprestado as pessoas de diferentes núcleos para compor equipes técnicas com trabalhos inovadores, para que esses servidores sejam responsáveis ali pela inovação do serviço público e sejam vistos por isso, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido mais matricial, né? Questão 5. Dadas as transformações no mundo do trabalho, as carreiras na contemporaneidade têm exigido uma nova compreensão e abordagem que transcenda os modelos tradicionais de emprego fixo e progressão linear. Então, eu já falei um pouquinho da existência da carreira em Y, né? Considerando esse contexto, avalie as seguintes afirmações sobre as características da gestão de carreiras contemporâneas e assinale a questão correta. Então, vamos lá. No contexto atual, as carreiras são influenciadas por fatores como a globalização, os avanços tecnológicos, resultando em uma maior mobilidade profissional e a necessidade de um indivíduo assumir maior controle sobre sua trajetória profissional. Bom, o item está completamente certo, né, pessoal? E aí eu gostaria de acrescentar que, mais do que isso, para a geração mais nova, não há exatamente nem o vínculo de carreira em si, né? Na verdade, as pessoas definem qual vai ser a sua profissão, e do que eu estou falando, basicamente, das posições de influenciadores digitais ou dos profissionais de TI que trabalham em redes. Então, cada dia eles estão numa coisa, fazendo a própria gestão do salário, eles são pessoas autônomas ou pessoas jurídicas, né? E são diretamente afetados pela globalização, né? Pelos avanços tecnológicos. Então, uma característica da geração mais nova, inclusive, é ter diversos vínculos ou diversos empregos ou diversos postos de trabalho dentro da profissão que eles mesmos optaram por ter, né? Por fazer e por serem autônomos ou pessoas jurídicas. A coordenadora acabou de entrar. Oi, Andréia, boa noite. Tudo bem se não puder falar, mas estamos aqui, te vendo. Oi, 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 querida. professora Verônica, tudo bem? Bem, você?
Joia! Consegui entrar só agora. Vou ficar acompanhando aqui caladinha. Pode tocar o barco, que a aula está muito boa. Abraço. Beleza, beijo. Então, vamos lá entender por que os demais itens estão errados, né? As carreiras contemporâneas são caracterizadas por uma alta previsibilidade e linearidade. Bom, isso aqui já vai ao encontro do item anterior, que a gente sabe que o contexto moderno é de um mundo completamente volátil, né? Então, a gente não pode falar em uma carreira estável, previsível. Na verdade, não. A gente tem falado numa empregabilidade, né? No fato da gente nos manter empregáveis no mercado de trabalho. Então, a gente está sempre em formação contínua, a gente está sempre fazendo um curso a mais, uma graduação, uma pós-graduação, né? Então, não tem exatamente previsibilidade, né? Enfim, a partir daí o item está errado. Vamos só terminar a leitura, né? Com o indivíduo geralmente seguindo um único caminho profissional dentro de uma mesma organização ao longo de sua vida laboral. Nossa, aí fica até complicado de defender o item mesmo, porque tem sido raro a gente conhecer trabalhadores que estão há 30, 40 anos na mesma instituição, né? Normalmente a gente vai ter pelo menos aí umas 2 ou 3 instituições que a gente trabalha ao longo da vida, né? Então a gente fica um pouquinho em cada uma e vai migrando, né? Então o item está errado. As carreiras contemporâneas se alinham ao modelo de progressão de carreira, determinada principalmente pela antiguidade e pela adesão ao conjunto de tarefas. Pessoal, quando a gente está falando em gestão de carreiras contemporâneo, a gente não está falando exatamente de antiguidade, né? A gente vai olhar para as competências, a gente vai olhar para a natureza do cargo e o que ele está exigindo, e vamos ver se essa pessoa tem as habilidades necessárias, tem os conhecimentos exigidos e a técnica, né? Então, a antiguidade não é exatamente um modelo de gestão de carreira contemporâneo, não, pelo contrário. É um modelo que se usa ainda hoje, talvez para tentar minimizar perseguições ou algum contexto específico, né? Por exemplo, a magistratura do DF, ela é promovida alternadamente por antiguidade e por mérito, né? E por que isso? Para corrigir distorções mesmo, para permitir que, enfim, mulheres ou negros sejam promovidos também, a não ser pelos critérios estabelecidos pela instituição. Então, é uma outra ferramenta, mas quando a gente está falando de gestão de carreira contemporânea, a gente está falando muito mais de competência, de habilidade, do que exatamente de antiguidade, né? Letra D. Atualmente, a gestão de carreiras é predominantemente responsabilidade das organizações, que devem garantir que os caminhos de carreira de seus empregados sejam claramente definidos e protegidos contra a instabilidade do mercado de trabalho. Aqui o item também vai no completo oposto do que tem sido praticado atualmente, porque a gestão de carreiras ela não pode ser de responsabilidade da organização. A organização vai desenhar suas próprias carreiras, vai definir as carreiras internas, como é que serão os salários, a distribuição dos benefícios ali, né? Mas a gestão de carreira é de responsabilidade também do colaborador, dele se manter empregável, dele se manter atualizado, né? Para que ele saiba, ele comece a definir por si só, com um protagonismo do colaborador, aonde ele quer chegar dentro dessa carreira que já pode ser multifacetada, né? Então, ele tem que saber quais são os objetivos profissionais dele e isso a corporação não pode definir por ele, né? Letra E. A flexibilidade e a descontinuidade são vistas como desvantagens no cenário de carreiras contemporâneas, que valorizam a estabilidade e a continuidade do emprego como principais indicadores de sucesso profissional. Bom, o item está errado no início e no final, né? A flexibilidade é uma vantagem do cenário atual, né? É uma vantagem tanto para o trabalhador quanto para o empregador, né? Porque, enfim, se o empregador precisa também que o funcionário talvez entre um dia mais cedo para sair mais cedo, para fazer uma cobertura de um outro colega, ele encontra base nessa flexibilidade. Agora, se a estrutura é enrijecida, a gente não pode pensar dessa maneira. Então, a flexibilidade é uma vantagem, né? E as carreiras contemporâneas não valorizam a estabilidade, né? Mas valorizam a adaptação, a capacidade de gestão de crise, gestão de mudança, né? É outra perspectiva mesmo que a gente tem. Isso aqui era realidade
há algumas décadas atrás, em que, de fato, o mercado não era tão volátil, ele não era tão acelerado e integrado. Então, era conveniente para a corporação que as pessoas ficassem sempre por ali, porque elas já estavam capacitadas, elas já sabiam o modo de operação, já sabiam o ritmo da empresa. Mas agora não funciona mais assim. Todo mundo precisa estar antenado, todo mundo é protagonista, todo mundo tem um papel proativo e colaborativo com a corporação. Certo? Então, vamos lá para a próxima. A gestão de carreiras é o processo pelo qual as organizações e colaboradores planejam e desenvolvem o percurso organizacional dentro da organização. A gestão de carreiras muitas vezes enfrenta o dilema entre priorizar o desempenho atual dos colaboradores ou focar no desempenho de um talento futuro, né, no potencial desenvolvimento do talento. Enquanto o desempenho atual garante resultados imediatos e contribui para a eficácia operacional, investir no potencial de desenvolvimento pode promover inovação e sustentabilidade a longo prazo. Então, a gente está sempre ali buscando um equilíbrio, né? As organizações precisam equilibrar suas abordagens, reconhecendo e recompensando o desempenho, enquanto criam oportunidades para o crescimento e desenvolvimento futuro. Essa estratégia híbrida não apenas maximiza o engajamento dos funcionários, mas também assegura que a empresa esteja preparada para enfrentar desafios futuros com uma equipe qualificada e motivada. E a gente tem que lembrar que, enfim, a capacitação, o desenvolvimento, eles são fatores motivadores dos colaboradores, né? Então, eles já veem a empresa ali investindo neles, eles têm essa sensação de investimento, e é um investimento mesmo, inclusive financeiro da corporação, né? E aí, a gente vai ali ponderando o que é mais urgente, né? Normalmente nos planejamentos internos, no planejamento estratégico, ou no planejamento de necessidade de capacitação, né? E a gente vai ali pensando como formar os sucessores, mas também como dar vazão à qualidade do processo que está sendo realizado no momento atual, né? Então, assinale a opção que apresenta a avaliação de elevado potencial e alto desempenho ideal para a sucessão em cargos seniores. Gente, toda vez que fala em sucessão, a gente está falando, sim, da formação de sucessores. É óbvio que a gente não pode bater o martelo e dizer vai ser sempre 100% isso, mas, em geral, a gente está falando dessa formação dos futuros líderes, né? E aí não há que se falar em enigma, dilema, não existe exatamente. O dilema é, sim, um dilema tanto ético quanto uma encruzilhada financeira e temporal, né? Mas isso não é exatamente a avaliação de elevado potencial de alto desempenho para a formação de cargos seniores. Necessariamente a gente está falando de um futuro líder, né? Colaborador do centro também não, e profissional confiável tampouco, né? Não responde exatamente a questão, né? Questão 7, daquelas questões com textão, que a gente não pode se apavorar. O que a gente vai fazer? Normalmente a gente vai começar lendo os itens da nossa prova. Débora, o negócio aqui é animado, né? Por que a gente lê os itens primeiro, as sentenças ali? 1, 2, 3, 4, 5. Porque, em geral, elas vão nos dizer o que a gente tem que buscar no texto, tá? E, de certo modo, quando a gente vai diretamente para os itens, a gente já começa a eliminar alguns, né? Ou ter pelo menos o potencial de eliminação. Então, vamos lá. Formulação. Bom, vamos ver o que a questão está perguntando. Sobre as possibilidades de cooperação entre municípios no que diz respeito à gestão de pessoas. Aqui a gente vai ter que ler o texto todo para eu contextualizar vocês, com certeza. É uma questão de gestão de carreiras e de cargos, né? Mas a gente vai ter que se contextualizar, porque é uma questão que foi aplicada em concurso, então tem um contexto de análise dentro da administração pública, mas a gente pega emprestado aqui para as nossas disciplinas e para transpor para a realidade do mercado privado. Então, vamos lá. Para Berg, os municípios não podem ser considerados entes isolados, mesmo sob o ponto de vista gerencial, né? Então, a gente está falando aqui de gestão, né? A gente tem níveis dentro da corporação que é Brasil, a gente tem alguns níveis gerenciais, políticos gerenciais, né?
Embora dotados de autonomia administrativa, como as unidades da federação, de fato dividem atributos comuns com as localidades de seu entorno, influenciando-os e sendo por eles influenciados. Então, quando a gente olha para o município, vamos pensar que ele é um gestor, vamos extrapolar, né, o conhecimento, a gente está pensando ali, ó, que ele tem autonomia para tomar decisões, que ele pode escolher onde é que ele vai investir os recursos, que ele tem uma equipe de profissionais especializados para o desenvolvimento dos trabalhos ali dentro do município, né, então a gente vai ali transpondo, traduzindo o olhar para um olhar de gestor mesmo, né. Operar em rede, portanto, longe de ser considerado um arranjo estrutural impossível, pode se devidamente formatado e conduzido, significar excelentes alternativas de produção de tecnologias de gestão. A gente já sabe o motivo disso, as vantagens, né, do trabalho em rede. Tem uma maior busca pelo conhecimento, tem uma maior busca pela integração e a gente consegue fazer melhor a gestão por competências dessas pessoas, né? Nesse contexto, pulei alguma coisa? Não. Neste contexto, surgem as condições para a concepção de estruturas multilaterais de cooperação, destinadas a oferecer suporte ao gestor público relativamente à formulação e implementação conjunta de políticas de recursos humanos. Então, a gente conhece a realidade, conhece as parcerias e sabe o que internamente a gente vai ter que fazer enquanto gestor para os nossos colaboradores, para os nossos talentos internos, né? Assim sendo, sobre as possibilidades de cooperação entre municípios, a gente está falando aqui de organizações em rede, né? Não exatamente nesse caso aqui, mas da formação dessas organizações em rede, e olhando com o olhar da gestão de pessoas, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá agora entendendo um pouquinho melhor, né? A formulação de planos de cooperação para o desenvolvimento ou qualificação e a utilização de habilidades e competências pessoais. Então, isso é parte da gestão de pessoas, da boa gestão de pessoas para as empresas que trabalham em colaboração, trabalham em rede? Com certeza, né, pessoal? Assim, a gente tem um plano de cooperação para o desenvolvimento e a utilização das competências individuais, com certeza a gente vai ter maior chance de extrair melhores resultados e maior motivação da equipe que está trabalhando conjuntamente, né? Definição de configurações unilaterais de pessoas destinadas a atender necessidades específicas, sazonalidades e eventos não esperados. Não é exatamente sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de um processo de trabalho integrado, né? Bilateral. A comunicação tem que ser transparente, inclusive com os nossos parceiros, né? As atribuições de cada um têm que ficar claras também, né? Então, vamos lá. Item 3. Análise e diagnóstico das estruturas de cargos e carreiras, visando uma relativa homogeneização de legislação, inclusive para facilitar o processo de integração. Com certeza, né, pessoal? Porque imagina se a gente está trabalhando com um parceiro lá no mercado privado. E aí vocês, aqui como equipe de trabalho lá, começam a trocar figurinhas com os colegas de trabalho da outra corporação e descobrem que eles ganham muito mais do que vocês. O que todo ser humano vai fazer? Né? Ou às vezes nem ganha mais, mas fica ali com uma pulguinha atrás da orelha de que o clima organizacional, a flexibilidade da jornada, os benefícios oferecidos são melhores. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar pensando um pouquinho, a gente também vai se colocar à disposição do outro. Então, assim, quando a gente olha, faz o diagnóstico entre as carreiras, a gente visa, assim, um senso, alcançar um senso de equidade ou de justiça social interna, né? Então, o item está certo. Formulação de estratégias de convergência para as políticas de remuneração de pessoal, reduzindo-se eventuais disparidades acentuadas, não somente com vistas a minimizar os efeitos dessas sobre a motivação, comprometimento e movimentação de pessoal, como para facilitar e permitir a atuação no regime de cooperação. Então, com certeza, acabamos de falar sobre isso, né? E quinto item, definição de estratégias de atuação conjuntas na prestação de serviços em áreas como saúde, educação, segurança, e aí, se a gente estivesse falando de outra realidade, enfim, cada um teria o seu rol de competências, ou pelo menos as atribuições bem definidas para o grupo de trabalho. Então, é isso. Então, a gente pega essa questão de concurso e dá uma extrapolada, né? Para a gente ver como é que cai por aí e como é que o ENAD, inclusive, pode fazer a integração
de conhecimentos, né? No caso, ele não vai trazer assim, o contexto da realidade de um município ou de um estado, mas ele vai trazer questões multi e interdisciplinares, e a gente tem que ter essa capacidade de fazer essa elaboração, dar uma pensadinha fora da caixa e ir vendo como é que a gestão de pessoas vai se enquadrar nisso daqui. E aí a gente chega à nossa última questão, e vamos falar aí da carreira em Y, que a Leidiane estava até em dúvida, né, sobre a natureza lá do trabalho dela. Então vamos lá. A estrutura de carreira consiste no mapeamento das carreiras com cargos e salários pré-definidos. A estrutura inicia com cargos em linha, no qual as pessoas passam de estagiárias a auxiliar de vendas, depois a vendedor, chegando a vendedores regionais. Ao chegar nesse estágio, após subirem gradativamente de cargos, se encontrarão niveladas, com a mesma quantidade de informações assimiladas de formas diferentes. Partimos então para dois caminhos distintos, um relacionado ao gerencial e outro relacionado ao técnico. A gente quase começou a disciplina falando da carreira em Y, né? E aqui está a definição do que vem a ser. Então, a gente tem ali a primeira a socialização do novo entrante, né, num cargo inferior. Isso acontece muito no contexto bancário. Entra todo mundo como escriturário, daqui a pouco os escriturários vão subindo de nível, né, trabalham em agência e trabalham já em setores administrativos internos, e aí, de repente, eles podem despontar para carreiras técnicas ou para lideranças internas do interesse deles, com a formação deles, com a busca dos salários que eles pretendem, das alternativas que eles pretendem para eles, né? Então, isso seria uma organização em Y. A organização em rede, a gente acabou de estudar a cooperação, né, entre o município aí, ou, enfim, a aliança das corporações mesmo, em que, na rede, cada uma tem, inclusive, a responsabilidade por um pedaço do projeto como um todo. Elas são corresponsáveis pela entrega de um produto ou um serviço, né? Linha hierárquica seria aquele tipo de organograma que a gente tem linear mesmo, né? Que ele forma quase que um triângulo. Embaixo a gente tem vários postos de trabalho ali de base de linha, né? O chão de fábrica. E aí as pessoas vão ascendendo conforme os níveis gerenciais, e aí não há uma possibilidade de uma progressão ou promoção pela técnica ou pela competência, mas só em níveis gerenciais, né? Negligenciar aspectos econômicos, isso nem diz respeito com a realidade da questão, né? E a linha de especialização poderia ser a pegadinha da questão, porque, enfim, a gente olha ali, aí fala, enfim, partimos para dois caminhos, um relacionado ao gerencial e o outro técnico. Então, a pessoa foi se especializando naquele cargo técnico, mas essa não é a definição exata do que é a carreira em Y. Na verdade, ele pede o nome da carreira, e o nome dessa carreira seria em Y. A definição ali é perfeita e exata. E aí, pessoal, em termos de questões, a gente encerra, né? E eu deixo espaço para vocês tirarem dúvidas ou, enfim, participarem um pouquinho. Obrigada, Débora, pela reação. Vamos lá, obrigada, André, pela presença, muito obrigada. O chat também está aberto, tá? Para aqueles que ainda não puderem estar falando, porque estão em deslocamento. Oi, Leidiane, espero que você esteja bem lá na sua corporação. Enfim, que eles te coloquem no posto de trabalho bem interessante para você, né? Se quiser falar... Eu acho que eu não estou muito legal, não. Então, a gente começa a procurar se garantir na nossa empregabilidade, promover mesmo o que você está fazendo aqui, sua qualificação para crescer, para ter oportunidades em outros lugares que você mereça, né? É verdade, mas o problema lá está bem simples, sabe? Eu tenho que sair mesmo. Não tem espaço, né? Você já entendeu que não tem espaço, a sua carreira não termina ali, né? E, enfim, e aí é parte da responsabilidade agora da empresa, ou tentar valorizar os colaboradores, né? Entrar com um programa de valorização mais sério, ou enfim, perder alguém que já está qualificado, que está comprometido ali, mas que está estudando, está aqui buscando algo maior, mas ainda não encontrou a oportunidade ali, né? Vai dar certo. Eles me mandaram para uma área que é muito boa, muito boa, muito boa, e agora eles querem que eu faça o serviço da minha área e fazer o serviço que eu fazia antigamente. E aí os dois não dá para mim, não. Estão te dando uma acumulação de jornada, né? E o seu cargo mudou?
Porque você começou a ganhar mais Não, atribuições, não, não, né? E não. aí tem que ver a possibilidade de ter uma conversa interna, né? Ver se, enfim. E olhar até no CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupações, o que que comporta o seu cargo que você está assumindo ali, para ver se não tem algum desvio de função, né? Enfim, para É. tentar se proteger um pouquinho. Oi, Débora. Oi, professora, tudo bem? Bem, você? Eu estou bem também, graças a Deus. É bem interessante essa aula, hein? É bem, acho que agora é essa que a gente vai entrar agora, não é? Que abriu hoje? A disciplina? É, Deixa eu dar uma acho que olhada, é, porque né? a gente tem várias Parecido. disciplinas. Eu até esqueci, não deu para entrar ainda, vou entrar. Daqui a pouco eu vou dar uma Não, é entradinha. muito legal. E o material é bastante denso. Assim como as outras, eu sugiro que vocês baixem o PDF, guardem, porque os Sim. nossos livros de graduação, eu posso falar por mim, pela Andrea, eu consulto os meus livros, assim, os livros dos meus professores da época, inclusive o livro dela, que ela tem um livro para concurso, tudo mastigadinho, maravilhoso, fazendo propaganda mesmo. O livro dela é ótimo e eu uso para consulta ali às vezes na minha rotina de trabalho, para pensar algum critério de alguma teoria, né, que a gente vai aplicar, para pensar um sistema de valorização. Eu uso muito ela ali na rotina. Então, eu sugiro que vocês baixem o material também para vocês terem a biblioteca de graduação de vocês guardadinha. Tá, muito obrigada, viu? É Isso. muito boa essas aulas. Ai, que bom que vocês gostam, que bom contar com vocês aqui. Luiz levantou a mãozinha. Pode falar, Não, é que Luiz. falou se tinha a ver com o que nós vimos hoje. Não, Débora, nós entramos em comportamento organizacional agora. Ah, tem a ver uma pontinha, mas o comportamento organizacional vocês vão estudar como que a organização se comporta, ou seja, primeira coisa, falando em termos bem gestálticos, né? A organização não é apenas a soma ali de quem está trabalhando, né? A soma dos esforços. Quando a gente se une, a gente passa a ter equipes de alta performance, a gente passa a ter líderes mais preparados, então a gente tem uma comunicação mais integrada. E o comportamento organizacional, a gente estuda diversas teorias ali internas para a gente entender qual vai ser a resultante final do comportamento daquela organização mesmo, né? E falando em termos bem resumidos. Mas é uma disciplina também bastante gostosa de estudar, porque tem muita especificidade, tem muita teoria, e a gente começa a aprender como que o todo se comporta, né? O todo corporativo, e como que ele depois se desenvolve. Né? Então, a gente tem um padrão de comportamento dentro de uma cultura organizacional, com um conjunto de colaboradores nossos, com uma estrutura de lideranças, estrutura de valorização, e enfim, aí isso determina o modo como a gente trabalha, né? O padrão de entrega, mas também o que a gente quer alcançar nos planejamentos, como que a gente vai se desenvolver, né? Oi, E é Cláudia. isso. A aula foi boa, professora, muito boa mesmo. Ela deu um pouco mais, assim, vamos dizer assim, de sustentabilidade naquilo que a gente já viu nas matérias, né? E só para assim, a senhora falou dos livros, né? Uhum. Além de baixar os livros e colocar na nuvem, eu pego as aulas também, copio e colo as aulas no Word, formato ele, depois coloco em PDF também, guardo nas nuvens. Os meus trabalhos, tanto o fórum temático quanto o circuito integrador que eu faço, também coloco para eu ter lá todo sempre um material para consultar, porque isso é a carreira da gente, né? É a A gente pode carreira. sempre estar precisando consultar isso. Não só em provas, mas no dia a dia da gente, né? Muita coisa que a gente faz aí no dia a dia, a gente pode precisar desse material, não é verdade? Nossa, que aluno modelo, Luiz. A gente fica muito orgulhoso. É verdade. Tão bom ouvir, né, Eu não falei para você? né, Verônica? Débora, Excelente, Luiz, muito excelente. bom. E se quiser É compartilhar um com os método de colegas, estudo eles vão fantástico. adorar. E para a vida, né? É um método de estudo, onde você mais absorve, porque a hora que você está formatando, você vai relendo, né? Vai fazendo um fichamento ali. Verônica, Bacana. Oi. referente ao ENAD, a prova vai ser em novembro. No meu caso, que eu terminaria em janeiro, ficaria faltando algumas matérias. Você sabe me dizer
se a prova vai até aquele período ou vai ter alguma coisa que a gente não visualizou ainda? Não, Leidiane, cai tudo, né? O ENAD cai tudão. É por isso que a gente está aqui correndo para fazer o intensivão. Então, você vai ter visto aqui nas aulas, né? Então, eu vou ver primeiro aqui e depois nas aulas, né? Isso. Aí você vai ter visto. A gente corre com vocês para vocês estarem preparados, tirarem notão para depois ficar mostrando para os coleguinhas que o curso de vocês é nota 5 no ENAD. Perfeito, é isso mesmo. Ai, meu Deus, olha compromisso, ai, meu Deus. Nada, é bom, vai dar certo, já deu. A gente está aqui preparando vocês, está tudo certo. Né? A gente só tem que fazer todos se comprometerem, Débora. Esse é o desafio aqui da faculdade, porque todos os alunos têm que compreender isso. Né, André? Chama os coleguinhas. A faculdade de nome, ela faz a diferença, né? né? Grande desafio. Chama os coleguinhas. Entender da importância dessa avaliação, né, de âmbito nacional. Isso tem um impacto, porque o nosso curso ele vai ter uma pontuação, e isso, uma pontuação alta, agrega valor à formação de vocês. Agrega. Então, esse é o nosso trabalho aqui intenso, né? Para além lá do nosso trabalho no grupo, a gente faz contato com os alunos que não estão comparecendo para avaliar. Muitos realmente não têm condição de estar aqui em tempo real, mas acessam o material, estão estudando o material, né? Alguns outros não. A gente tem que realmente estar ali, né, buscando fazer uma conscientização. Mas, queridos, olha, essa disciplina que está aberta para vocês, que o Luiz mencionou, que é o comportamento organizacional, nós tivemos, inclusive, a nossa primeira aula aqui para o ENAD foi sobre comportamento organizacional. É uma área bastante vasta, porque vocês vão estar estudando motivação, liderança, né, trabalho em equipe, comunicação. Ali nós temos estudos abrangentes que vão embasar a gestão de pessoas, né? Vão embasar os gestores de pessoas. Então, assim, é uma disciplina bastante importante e certamente nós vamos ter questões no ENAD também sobre esse tema. Eu queria só conversar um pouquinho sobre outras, essa última questão que a Verônica trouxe, é uma questão importantíssima, viu? A carreira em Y, ela é muito cobrada, muito. Não só no ENAD, né? Tem essa questão, nós temos outras questões também que tratam da carreira em Y. É uma carreira interessante porque você nivela em status e salário também. Tanto status quanto salário. Você nivela a carreira do técnico e a carreira do gestor. Então, tanto o gestor quanto o técnico, eles vão ganhar a mesma coisa e vão ter o mesmo status. Por isso que a gente chama carreira em Y, que você bifurca, né? Na hora que você faz a bifurcação, quem escolhe a carreira técnica e quem escolhe a carreira gerencial, autogerenciamento de carreira. Isso é algo extremamente moderno, relevante, porque a princípio a gente perguntaria assim, mas qual é a vantagem de ser gerente se eu vou ganhar a mesma coisa que o especialista? Não é uma questão de vantagem, é uma questão de perfil profissional. Vai escolher a carreira técnica quem tem perfil, vai escolher a carreira gerencial quem tem perfil também. Então, é uma proposta bastante interessante, bem moderna, porque na carreira hierárquica é só uma linha. Então, para você conseguir salários maiores, você tem que ocupar as posições gerenciais. Isso é muito tradicional. Claro que tem muitas organizações, grande parte delas trabalham, né, na carreira hierárquica, que ela é bem tradicional, mas já existem organizações que têm feito essa proposta para que vá para as posições gerenciais e para as posições técnicas, pessoas que realmente têm perfil, não é verdade? Isso aí é extremamente importante. É só para reforçar essa ideia de que é nivelado em salário e status, tanto a carreira técnica quanto a carreira gerencial. Que bom ver, você é fantástica. Ai, meu Deus, ela é linda, né, gente? Vamos combinar? Maravilhosa, ela Vamos conhece combinar. muito.
Ela conhece muito. Eu você. falo assim, que bom que é a Verônica que está conduzindo aqui as nossas disciplinas específicas. Vocês estão em muito boas mãos. Tenho Com certeza cuidado, com disso. carinho. Chamem os amigos na disciplina, pessoal, lá nos informes gerais, não, no fórum de dúvida, provoquem os colegas, sintam-se confortáveis a chamarem, a participar mesmo, assim. Vocês devem ter grupo de WhatsApp. É um material muito rico, né? A gente gasta um tempinho aqui preparando, né, André? Vamos, Com ficamos atrás de certeza. vocês. E eu tenho uns cativos aqui, André. Bom, a turma eu já conheço, né? São sempre os mesmos que entram, né? Leidiane ficou doente uns dias, não foi? Mas voltou, então a gente tem se acompanhado aqui e eu tenho tentado trabalhar em cima das dúvidas deles também, né? Obrigada pela presença, pessoal. Obrigada, obrigada. Algo mais? Obrigada, professora. Imagina, Tá ótimo, viu? Obrigado, viu, professora, pela imagina. aula. Vamos ter muito mais aí pela frente, né? Vamos, essa semana vocês têm aula amanhã, quarta e quinta também. Quinta comigo, amanhã com a coordenadora e quinta comigo. A gente vai Isso divulgando aí. lá no grupo, tá bom? Pronto, Tá. tá bom? Obrigada, Beijinho. viu? Imagina, Beijo. obrigada. Tchau, Abraço, tchau. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.